Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SalusCast. Hoje eu estou com a professora doutora Luciane Sanchotene, que vai trazer muito conhecimento para nós sobre avaliação e prescrição. Afinal, o que é avaliação e como que a gente utiliza esses dados da avaliação para prescrever o treinamento. Então, Prof. Lu, muito obrigado pela tua presença e traz um pouquinho para nós dessa complexidade das avaliações e como que a gente utiliza essas avaliações para prescrever. Tá, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Até para quem não sabe, o Henrique foi meu aluno, foi meu orientando, um excelente aluno, um exemplo. Até hoje eu falo do Henrique como aluno dedicado e eu tenho assim muito orgulho e gosto muito de ver os ex-alunos profissionalmente desempenhando um trabalho onde exige também senso crítico, autoavaliação dentro da nossa profissão. Então, só um parênteses para a gente começar, que o quanto eu tenho orgulho de ti também, é um prazer estar aqui. Avaliação e prescrição, como tu sabe, pelos anos que tu trabalhaste comigo também, é a minha área, a minha paixão. Para mim, não existe dentro da educação física área que não necessite entender, conhecer e interpretar a avaliação, que não precise da avaliação. Qualquer tipo de treinamento, exercício físico direcionado, específico, exercício físico para públicos especiais, tudo tu precisa saber avaliar, saber escolher instrumentos de avaliação, equipamentos de avaliação, tudo baseado no quê? Nos teus objetivos, nos teus recursos humanos, físicos, materiais. Então, eu coloco muito foco isso nos meus alunos, que além de tu estudar a avaliação, tu tem que estudar as avaliações de acordo com os teus objetivos e com os recursos que tu realmente tens para trabalhar. Porque não adianta tu ter estudado os melhores instrumentos, os melhores testes para avaliação, se tu não tem como tu aplicar esses testes. Ou pior, e acontece muito, Henrique, não saber interpretar as avaliações que tu faz. Uhum. Ah, mas eu uso tal protocolo internacional validado, mas tu não sabe interpretar os resultados. E, infelizmente, eu vejo muito isso acontecer. Por que que o meu foco, desde o primeiro semestre, é que os alunos entendam a importância da avaliação? Nós, enquanto profissionais da área da saúde, que somos sim, a educação física, para quem não sabe, desde 1996, ela está diretamente na área da saúde, como a medicina, a fitoterapia, a odontologia, e eu sempre questiono: vocês vão num dentista fazer um procedimento sem uma avaliação? Muitas vezes o dentista faz aquela avaliação no consultório, outras vezes ele pede exames de imagem. Tu vai num médico, o médico também ele vai ter avaliar no consultório, ele vai ter um primeiro diagnóstico, ele pode também pedir outros exames laboratoriais, de imagem, como todos os profissionais da área da saúde. Por que que o profissional da educação física é o único profissional que não precisaria avaliar para quê? Prescrever o exercício físico. Então, desde o primeiro semestre, eu tento passar isso para os alunos, a importância da avaliação. Depois que tu entende a importância da avaliação para prescrever o exercício, tu vai ter que ter o contato direto com o teu avaliado e vocês vão ter que traçar objetivos em comum. Porque não adianta o Henrique, enquanto preparador físico, enquanto personal, ter objetivos para aquele aluno se ele não tem os mesmos objetivos que tu. Então vocês têm que falarem a mesma língua. E esses instrumentos que tu vai utilizar de acordo com os teus objetivos são instrumentos que eles vão se adequar à tua realidade. De treino, de trabalho, de recursos que tu tem ao teu alcance, se tu não tem diretamente no teu material de trabalho, na academia que tu trabalha, ou clube, né, onde tu for exercer a tua profissão, mas sempre os teus instrumentos, eles têm que atenderem aos teus objetivos propostos. Esses objetivos tu pode ir refazendo ao longo do processo, mas tu não tem como começar um trabalho sem ter estabelecido quais são os objetivos. Ai, vamos, já escutei. Vamos começar o trabalho, eu vou observar e no feeling, já escutei com essa palavra.
E no feeling vou determinar qual é a nossa meta de prescrição de exercício. Meu Deus, isso é uma mentira. Isso é uma falácia. A avaliação, ela é uma bússola. Ela é uma bússola que ela vai te orientar para onde tu quer chegar. E esse lugar onde tu quer chegar é o lugar onde tu vai atingir os teus objetivos. Que eles podem ser específicos, muitos objetivos no decorrer do processo, e aquele objetivo geral, que é o ponto final, que é a chegada, onde a avaliação vai te levar. Porque a avaliação ela não serve só para avaliar o aluno, ela serve para avaliar o nosso trabalho. O que a gente está errando e acertando no nosso trabalho. Excelente. Eu acho muito bacana tu trazer isso pro pessoal e até para desmistificar um pouco, porque o pessoal acha que a avaliação é somente dentro de um laboratório. E aí, quando tu traz essa questão das realidades diferentes, não é todo mundo que tem um laboratório. O profissional da educação física, ele não está dentro de um laboratório, né? 100% das vezes. Então, como trazer, né, esse conceito das avaliações e como utilizar as avaliações fora desse ambiente de laboratório? Essa é uma briga que eu tenho há muitos anos. Eu tinha um grande parceiro que já faleceu, que foi meu orientador de doutorado, o professor João Luizin, e o professor Adroaldo Gaia, que faleceu, que era professor da URGS, que faleceu há pouco tempo, agora no final do ano de 2024, que eram parceiros também de área, trabalhavam com medidas de avaliação, cineantropometria, que é a minha área de mestrado e doutorado, onde eles questionavam das universidades e os centros darem tanto enfoque aos laboratórios, aos alunos terem acesso aos laboratórios muitas vezes caríssimos, com equipamentos que são caros para as universidades adquirirem. E conseguem colocar na cabeça dos alunos que eles têm que aprenderem a lidar com aqueles aparelhos, avaliar através daqueles aparelhos. E aí eu questiono: tu tá preparando o aluno para quê, Henrique? Tu tá preparando o aluno para ele trabalhar num laboratório, para ele seguir a vida acadêmica, ou tu tá preparando o aluno para ele trabalhar na academia, no clube, na escola, como personal, na casa do cliente, do aluno? Por que que tu tá preparando o aluno? Porque o aluno, aquelas avaliações que ele faz no laboratório, ele tem que saber fazer em campo. Ele tem que ter recursos para avaliar uma equipe num estádio de futebol, num ginásio, numa academia, numa escola. Tu tem que preparar o teu aluno para isso, porque essa é a realidade de quem? Da maioria. Hum. E eles se desesperam, porque quando eles se formam, muitos me procuram, muitos me procuram. Professora, qual é a equação que eu uso? Agora eu estou precisando fazer composição corporal com plicômetro. Eu não sei usar o plicômetro, porque eu usava outros recursos dos laboratórios. Então eu não sei usar o plicômetro. Que equação eu uso? Qual é a melhor balança para eu comprar? Porque eu não tenho os materiais que tem, não tem nem como comprar, óbvio. Se é difícil para uma instituição de ensino superior adquirir, imagina um aluno recém-formado. Então, muitos voltam. E como eu estimulo também a avaliação comportamental, depois a gente vai falar sobre isso, eu acredito, avaliação comportamental, avaliação postural, e eles começam a se desesperar porque eles começam a comprar aqueles aplicativos que vendem de profissionais da educação física, que são que tu coloca no celular, que tu coloca no tablet. O aplicativo é fácil, mas se tu sabe interpretar o que tu avaliou, dá uma avaliação das disfunções musculoesqueléticas perfeitas, mas tu sabe avaliar e tu sabe o que fazer com essa avaliação. O aluno do Henrique tem joelho varo, ele tem 3 desvios posturais, disfunções musculoesqueléticas gravíssimas que estão interferindo na qualidade de vida, na postura, na respiração, no dia a dia. Ele está com dor e tu descobriu todas as disfunções musculoesqueléticas. E quais são os exercícios corretivos e compensatórios que tu vai ter que fazer para trabalhar em cima disso? Então, é essa a preocupação, não é só avaliar, é tu saber avaliar, usar instrumentos adequados e saber interpretar essa avaliação, e depois que tu interpretou, ok, como que eu vou prescrever? Sim. Então, isso é fundamental, uma coisa depende da outra. E se tu não tem esse conhecimento, não é como o laboratório, que tu fez no laboratório e de forma artificial, digamos assim, já
prescreve orientações para o Henrique. Só que eu conheço o Henrique, eu conversei com o Henrique, eu consigo prescrever o treino de acordo com a realidade do Henrique, não só aquela coisa burocrática, Sim. digamos assim, que o computador te dá, o aparelho ou aquele instrumento do laboratório te dá. E hoje, dentro das avaliações disponíveis, inúmeras, quais são as tuas queridinhas, as avaliações que não podem faltar? Se tu pudesse elencar de 1 a 5, de 1 a 10, mas assim, que tu consegue fazer, mesmo com uma alta tecnologia ou somente estando vivo na frente do cliente. Ah, estando vivo é ótimo. Eu tenho alguns poréns também das avaliações virtuais. Não tenho nada contra atendimento virtual. Até nós temos um grupo no USME que depois que recebe alta, nós continuamos de forma virtual orientando esses pacientes com exercícios físicos no pós-alta em casa de forma virtual. Então não tenho nada contra, se a gente já consegue trabalhar com pacientes dessa forma. Mas a minha maior preocupação é a seguinte: que o Henrique se forme e ele saiba o suficiente de antropometria, avaliação funcional, que entra tanto a postura estática como dinâmica, vou falar sobre isso depois. Metabólica, o Henrique tem que saber aferir a pressão arterial, frequência cardíaca, isso é o mínimo. O Henrique vai ter um aluno, um cliente hipertenso, ele vai precisar aferir essa pressão antes e depois do treino. De repente, algumas vezes durante o treino. O Henrique vai ter que entender como é que funciona dentro da metabólica um glicosímetro que vai avaliar a glicose do teu aluno, do teu paciente, do teu cliente, se ele for diabético. Então, são coisas assim, fundamentais. Então, a parte antropométrica, a parte da avaliação da postura estática, dinâmica, a parte metabólica, e, não menos importante, e muita gente, no meu ponto de vista, não dá bola, relega segundo, terceiro, quarto plano, avaliação comportamental, que é aquela avaliação onde eu avalio nível de estresse, imagem corporal, qualidade do sono, ritmo circadiano e nível de estresse. Não, mas está associado à qualidade do sono, ritmo circadiano. O nível de estresse, surpreendentemente, cresce não só em adolescentes, em crianças no nosso dia a dia. Então, o nível de estresse, eu aconselho que tu avalie desde os anos iniciais no ensino fundamental, na educação física escolar. E tem gente que se assusta quando eu digo isso. Pessoal, é importante tu avaliar as variáveis comportamentais. A imagem corporal, a não aceitação corporal, principalmente dos adolescentes, é assustador, Henrique. A gente vê nos projetos do grupo de estudos, onde nós avaliamos adolescentes, o adolescente, na nossa última avaliação, por exemplo, numa escola específica de ensino médio, nós tivemos 100% de adolescentes insatisfeitos com a imagem corporal, ou querendo emagrecer, ou querendo ficar mais forte. Então, imagina adolescentes começando a vida 100% insatisfeito com a imagem que eles veem no espelho. Prof, eu fico pensando, essa questão que tu trouxe da avaliação comportamental, o como é importante nós, como profissionais de educação física, entender pelo menos o mínimo sobre comportamento. Porque por mais que tu tenha inúmeras técnicas, inúmeros métodos, mas se tu não conseguir fazer essa leitura comportamental da pessoa para que ela engaje com o exercício e tu entenda também um pouco daquilo que ela busca, mas aquilo que ela também pode entregar para ti, porque às vezes tu tem um padrão ouro que a pessoa não aceita, e aquele padrão ouro vai virar um padrão prata, um padrão bronze, porque ela não vai fazer. Então, como é importante a gente ter essa um pouquinho de conhecimento, a gente sabe que a área da psicologia estuda muito isso, Sim. mas o quanto que a psicologia pode nos ensinar, porque acho que a gente que vai estar acompanhando aquele aluno, a gente precisa entender como que ele se comporta para que a gente consiga também entregar um bom trabalho para ele, né? Nós temos uma ficha ou uma bateria de avaliação do NEMA-EFES, que ela é uma avaliação padrão para todos os projetos, tá? Explica só pro pessoal o que que é o NEMA-EFS. Tá, o que que é o NEMA-EFES? O NEMA-EFES é um grupo de estudos que eu coordeno, que ele existe desde 2001, quando eu era aluna do doutorado ainda. Ele é o núcleo de estudos e medidas e avaliação dos exercícios físicos e saúde. Então, nós temos um núcleo, e dentro do núcleo nós temos diversos projetos dentro da UFSM, que são projetos, então, de ensino, pesquisa e extensão. Nós trabalhamos com ensino, pesquisa e extensão sempre.
e um projeto interligado ao outro. Basicamente, esses projetos, a gente trabalha com avaliação e prescrição de exercícios físicos para públicos especiais, hoje em dia com foco em públicos especiais, que entram pessoas com doenças crônicas, gestantes, adolescentes. Nós temos um projeto chamado Blitz da Saúde na Escola, que nós pegamos com ênfase hoje adolescentes, que é bem preocupante. E nós temos um grupo dedicado dentro do NEMAEFES de professores de outras instituições de ensino, que muitos, assim como o Henrique, foram meus alunos também, e que hoje são doutores e professores de outras universidades, que fazem parte da nossa comissão editorial, que fazem as cartilhas didáticas, que escrevem os livros junto comigo, os artigos para a revista. Então, o NEMAEFES, ele é um núcleo que engloba diferentes projetos e programas institucionais ou não, e também outros que atendem a comunidade. Então, Perfeito. nós elaboramos uma ficha padrão com todas essas variáveis da cineantropometria para avaliar os públicos que trabalham conosco. A parte comportamental, por exemplo, ela foi orientada por professores do curso de psicologia. A parte funcional, professores da fisioterapia, da TO. Então, é um grupo multiprofissional, interdisciplinar, onde nós trabalhamos junto, tanto na elaboração das avaliações, como das prescrições de exercícios físicos, que pode entrar tanto na parte de tratamento, entra na parte de reabilitação e medicina preventiva. A gente trabalha muito com medicina preventiva, que é, diga-se de passagem, ouro no Brasil. O Brasil, infelizmente, é um país que ele investe muito mais no remédio do que em medicina preventiva. É uma medicina reativa, né? É. Não, eu tenho uma colega na residência, eu sou tutora da residência multiprofissional do CCS, do Centro de Ciências da Saúde. Eu sou tutora das políticas públicas de saúde especificamente. E eu tenho uma colega, a professora Vânia, que criou a nossa residência, foi secretária de saúde, a Vânia Olivo, e ela sempre diz assim, ó, gente, não vamos incentivar essa saúde curativista. Eu adoro. Que é aquela que tu tem um tiro e tu bota um band-aid. Uhum. E que, infelizmente, é uma coisa que dentro da nossa saúde, dentro das nossas políticas públicas, é bem recorrente. Dentro dessa bateria de avaliação que nós utilizamos, principalmente no comportamental, tem uma variável comportamental que nós chamamos de ritmo circadiano, que ela determina, por exemplo, se o Gabriel ele é diurno, noturno, se o Henrique prefere o quê? Estudar de manhã e dormir à noite, a Luciane prefere estudar de madrugada e dormir, isso é verdade. Eu prefiro estudar, adoro o silêncio da madrugada para estudar, para pegar um livro, um artigo para traduzir, estudar, adoro. E eu gosto muito de livro. Eu sou aquela pessoa que compra um livro e cheira o livro. Eu Sim. gosto até do cheiro do livro novo. E a madrugada, para mim, sempre gostei. Então, dentro do meu ritmo circadiano, se eu pudesse, não posso fazer isso, eu poderia dormir de manhã e estudar de madrugada. Uhum. Trabalhar durante a tarde, durante a noite, não tem problema. Mas eu dormiria de manhã. Eu demoro para fazer um download quando eu acordo. Onde estou? Quem sou eu? Eu demoro para fazer um download, dar uma para o corpo. E o ritmo circadiano no treinamento físico, não estou falando, quando eu falo treinamento, eu não quero dizer alta performance, alto desempenho, mas no treinamento físico, o ritmo circadiano, ele vai ter de ter muitas coisas do teu aluno e do teu trabalho. Porque o Henrique pode fazer o melhor treino do mundo, super adequado para aquela pessoa, fisiologicamente. Só que comportalmente, ele não vai ser bom, porque o Henrique está dando um treino para aquela pessoa às 6 horas antes dele trabalhar. E ele não é um cara que de manhã ele funciona bem. E o Henrique tá dando um baita de um treino excelente. O Henrique não errou nada no treino. Periodização perfeita, tá tudo perfeito. Mas tá dando treino de manhã. E o cara é o cara que funciona bem treinando à noite. Uhum. Qual é o teu melhor horário de treino, Henrique? Que horário que Aí, tu rende mais? eu gosto no final da manhã, tipo 11. Pra mim, tu já é um psicopata.
Eu não tenho nem força. Na minha época de ginástica, nós treinávamos tanto de manhã, cedo, de manhã para competição, todo dia. Na verdade, eram 6 dias Uhum. por semana. Na época, o Centenário não tinha ginásio, a gente treinava também no Corinthians, para depois ir para aula, enfim. E eu mexo com a minha ex-técnica, até foi tua professora, a professora Mara Rúbia. Sim. Foi minha primeira técnica. Eu acho que eu tenho trauma daqueles treinos antes de aula. Não gosto. Só se eu sou obrigada. Não gosto de fazer força de manhã. E, prof, quando tu falou sobre as avaliações funcionais, as estáticas e as dinâmicas, traz um pouquinho dessa diferença das Tá. duas. Um exemplo bem. Já vou fazer uma associação com a academia. Deve ter muito personal nos escutando, ou pessoas que querem trabalhar como personal. Infelizmente, tem uma prática nas academias que a pessoa entra na academia e o instrutor, não sei se por falta de tempo, por excesso de alunos que ele está atendendo, ele bota a criatura no que ele chama vai aquecer na esteira. Sim. Já ouviu isso? Clássico. É, clássico. Aí a pessoa vai caminhar na esteira. Dentro da avaliação da postura dinâmica, nós aprendemos a avaliar a marcha. Então, a deambulação, como é que a pessoa pisa, qual é o movimento de quadril, o quadril está alinhado ou não, cintura pélvica, cintura escapular, movimentação de braços e pernas. Então, são uma série de elementos dentro da avaliação da postura dinâmica que vai interferir na tua prescrição do exercício. Eu quero que tu me diga quantos personal que tu conheça que faz a avaliação da marcha antes de colocar numa esteira. Ah, não, isso não existe. E pior, eu estou citando o Gabriel, maravilhoso, que está conosco aqui no estúdio, tá? Estou citando o Gabriel porque eu suponho que ele não seja da área da educação física, então vamos pegar ele de cobaia. Certo. Então, né, vamos nos retirar e vamos colocar o Gabriel. Tu imagina o Gabriel que nunca caminhou em esteira. E tu já coloca uma velocidade X que para o Gabriel já não está confortável. E o Gabriel já tem alguns problemas na deambulação dele. Ele já tem uma pisada supinada, ele tem um joelho varo, ele já tem alguns problemas na deambulação dele. Não estou dizendo que ele tem, porque eu não avaliei o Gabriel, né? Tô citando um exemplo. Aí eu botei o Gabriel na primeira semana. Ah, tu chega sempre na academia, tu aquece 10 minutinhos, tu caminha ali na esteira, 10 minutinhos, depois vou fazer teu treino. Não é? Geralmente é assim. Não, outra semana, ai, o Gabriel tá caminhando bem. Vou botar o Gabriel para correr. Aí, o Gabriel que já tem problemas na marcha dele, vai ter problemas na corrida dele. E o Gabriel vai treinar um mês e meio, vai ter dor no quadril, vai ter dor no joelho, vai ter dor nos pés, não treina mais. Não volta para. E às vezes não é nem o treino, é o que ele está fazendo antes do treino. E aí a pessoa não tem que entender que para te fazer um aquecimento, tu nem precisa estar na esteira. Tu pode fazer um movimento baseado em mobilidade articular antes de cada aparelho que tu vai fazer a prescrição do exercício para a criatura. Estou citando academia de musculação. E o aeróbio, que seria a esteira, ou o elíptico, ou a escada, stepper, ou em bicicleta, enfim, o ideal é o quê? Se o teu objetivo é queima, seria fazer o aeróbio depois do anaeróbio. Ele fazer aquela sessão depois, para te ficar por mais tempo. Bom, não vou falar de fisiologia, mas também já está errado essa sequência que eles já colocam nas academias. Ainda tem aquela criatura que não acha importante fazer avaliação da postura, porque eu não sou fisioterapeuta. Meu Deus! Eu digo, meu Deus! Tu não precisa ser fisioterapeuta. E eu sou cobrada, como eu também fiz fisioterapia. Muita gente diz assim para mim: ai, tu leva para esse lado da fisioterapia, porque tu também cursou a fisioterapia. Eu digo, não. Não tem como tu prescrever exercício físico, que é a nossa função enquanto profissionais da educação física, da área da saúde, se tu não faz uma avaliação da postura. Como é que eu vou mandar o Henrique fazer uma puxada supinada se o Henrique tem 3 disfunções musculoesqueléticas graves na coluna vertebral? Eu tenho que saber se a puxada que o Henrique vai fazer, ela deve ser pronada, supinada, qual é a distância das mãos, tudo depois de entender a avaliação da postura dele estática e ainda tu fazer alguns testes funcionais que nós temos nessa bateria também, porque muitas vezes engana.
Tu faz a postura estática e tu nota, não, excelente a postura, né, algumas disfunções aqui leves que tu tem como... E aí tu vai fazer os testes funcionais e tu te surpreende com as limitações. E não pense que é nas pessoas comuns, é na tia, avó, é na mãe, é no pai. Às vezes, e não raramente, atletas. Atletas de alto nível, com uma série muito grave de disfunções musculoesqueléticas, porque na minha opinião, na minha concepção, de tudo que eu já estudei até hoje, esporte de alto nível não é saúde, e ele não te reporta a saúde. O objetivo do esporte de alto nível é o quê? Desempenho, resultado. Então, nós atendemos também no NEMAF, não é o nosso objetivo, mas a gente acaba recebendo atletas de alto nível para fazer a avaliação que nós fazemos gratuita dentro dos projetos, com uma série de disfunções musculoesqueléticas graves, não tratadas, e que eles continuam competindo e aumentando essas disfunções. Pois é, sabendo que a gente não, enfim, não é uma máquina perfeita, a gente sempre vai ter essa disfunção. Vai ter disfunções que a princípio elas deixa passar e vai ter algumas disfunções que tu vai ter que fazer uma intervenção, porque com certeza tu tá aí no mundo da internet, tu, como tu já falastes aqui, tu já viu aí algumas linhas de trabalho que diz que não precisa avaliar a postura, que a postura ideal não existe, tudo mais. Então, qual é o momento que é quando a pessoa bate o olho e pensa, não, agora eu vou precisar intervir, ou, tem uma disfunção, mas deixa que a natureza cuida, sabe? Onde que tá essa linha tênue? Nossa, tu é maravilhoso, tu foi no ponto certo. É muito difícil. Eu digo, eu não gosto de usar essa expressão olhômetro, mas a gente acaba utilizando. E eu trabalho há 35 anos com avaliação da postura. Há 35 anos. E eu avalio as pessoas na rua caminhando. Eu sou terrível. Os meus alunos dizem que detestam caminhar na minha frente naquele corredor do CEF de comprido. Professor, que tu tá avaliando a minha marcha, tu tá avaliando. Eu digo, estou, exatamente estou. Eu tive um aluno que mexeu que eu estraguei todas as mulheres em festa para ele. Eu digo, por quê? Porque elas vêm vindo na minha direção, eu já vejo que um ombro tá mais baixo que o outro, que ela tem escoliose, que ela tem cifose. Professora, tu foi terrível. Dizer. Mas por quê? Tu tem que desenvolver o olhômetro. Eu tenho que estar olhando para ti, eu preciso ver se tu tá com o ombro mais baixo do que o outro, ergonomicamente, como é que tu tá sentado na mesa. Eu faço isso automaticamente. Hum, Não estou julgando as pessoas, Claro. mas tu acaba desenvolvendo e tu tá sempre avaliando. Ensinar para os alunos quando é que tu tá fazendo dentro dos projetos, tu tá fazendo uma avaliação. E aí tu vai dizer assim, olha, tu tem isso, isso, isso. Essa escoliose que tu tens, ela é uma escoliose, provavelmente tu chegar em casa e apoiar tu deita na tua cama para mexer no notebook e tu te apoia aqui, ou tu te apoia aqui, ou tu na mesa, tu vai conversar, tu vai comer, então tu tem uma escoliose funcional. São de movimentos do dia a dia que tu acaba forçando mais um lado que o outro. Então, eles têm que aprender a interpretar e aí eu vou usar aquela expressão que eu não gosto, que um personal usa muito, Santa Maria, que é o feeling. Tu vai ter que usar o teu feeling, porque conforme a pessoa, ela vai dizer assim pra ti, na minha idade, eu não tenho mais como mudar. Tem como mudar sim. Não quer dizer que tu vai voltar a ter a coluna vertebral como tu tinha com 15, 16 anos. Não. Mas tu vai melhorar a tua funcionalidade e tu tem que entender. E para mim, Henrique, onde é que a gente tem que intervir? O profissional da educação física e, na sequência, o fisioterapeuta. Quando funcionalmente não está dando certo. Eu vou pegar uma coisa que está na minha direita. Ao invés de eu levar a mão, eu tenho que girar todo o corpo, porque o ombro não está indo. Ao invés de eu girar o meu pescoço para dirigir, ao invés de eu girar o meu pescoço para olhar para trás, eu tenho que fazer aqui, porque o pescoço não está indo. Quando eu vou dormir e eu não aguento a dor no meu trapézio, que eu acho que é só trapézio, e na verdade estou puxando escalenos, estou em comportamento de peitoral. Então são a dor e a falta de funcionalidade. Por isso que a gente faz a avaliação comportamental junto. Uma das variáveis comportamentais que a gente avalia sempre é a percepção subjetiva da dor. Porque a dor e a funcionalidade nos mostram, para, Henrique, para.
tu vai ter que rever hábitos e tu vai ter que fazer exercícios compensatórios. Muitas vezes, os compensatórios só da educação física não dão conta. E aí tu tem que ter sensibilidade para chamar o pessoal da fisioterapia para fazer o trabalho junto contigo. E por isso que, no meu entender, toda academia deveria ter um fisioterapeuta. Eu sei que muitas têm em Santa Maria. Hoje até eu fiz umas contas ontem por cima, preparando para a minha fala. Tem 4 que eu sei que são ex-alunos meus da fisioterapia que trabalham. Já fiquei super feliz. Claro, não tem um número total de academias, mais ou menos 4. Eu sei que o pessoal já trabalha junto e para mim é extremamente importante. Então, dor e funcionalidade. Isso vai determinar se sai da educação física o que pode ou não pode deixar passar e o que sai da educação física para físio. Então a gente poderia dizer assim que se é uma disfunção que funciona, tá tudo certo. Se ele tá conseguindo fazer a gestão ali da vida dele sem a dor, como tu falastes, a princípio tá ok. E sem Não, perder a funcionalidade, mas sempre reavaliando. para ver se não tá aumentando. Exatamente, é muito importante reavaliar sempre. As pessoas relaxam. Ah, mas eu fiz uma avaliação com a professora Luciane lá em 2018. Meu bem, já venceu. Teve toda uma pandemia, tem coisas do teu dia a dia que afetam a tua postura e a tua funcionalidade. E quando a gente fala em avaliações ali para os grupos especiais, para quem está nos escutando e não pode sair desse episódio sem saber que isso e aquilo não pode faltar. Por exemplo, numa gestante, no hipertenso, no diabético, nas pessoas com doenças reumáticas. Então, o que a gente pode trazer para o pessoal que isso não pode faltar? Tá. Primeiro, não pode faltar uma equipe multiprofissional trabalhando com com públicos especiais. Nós precisamos trabalhar junto. Fisioterapeuta, TO, médico, profissional da educação física, muitas vezes psicólogo, precisamos trabalhar juntos. Por quê? Porque quando tu vai trabalhar com um público especial, e te digo, hoje, público especial, tu conta nos dedos quem não é obeso, quem não está em sobrepeso, quem não tem um nível leve de hipertensão, até pelas novas normas da Organização Mundial da Saúde, é muito fácil tu estar nesses grupos especiais hoje. E a gente viu muito isso na pandemia. É muito fácil. Quando tu vai trabalhar com gestante, por exemplo, até uma disciplina que eu dou no curso de Educação Física, que é exercícios físicos para gestante. Tu tem que dividir esse trabalho da gestante. Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. E tu tem que entender que em cada trimestre tem necessidades diferentes. E cada pessoa é uma pessoa. Então, eu não. Ai, professora, o que eu dou para o segundo trimestre? Gente, não é receita de bolo. Nós temos indicações e contraindicações, muitas, para primeiro, segundo e terceiro. Mas a gente tem que trabalhar em cima da realidade de cada pessoa, porque cada pessoa faz a sua bateria de avaliação para a gente poder prescrever o exercício. A gestante, no primeiro trimestre, tu tem que estar em contato direto com o obstetra. E com o obstetra, ele vai te dizer: olha, ela já tem uma tendência, porque ela já é uma pessoa hipertensa. Provavelmente, tu vai ter que já trabalhar com ela, tem que aferir a pressão antes do exercício, depois do exercício, tem que estar sempre se comunicando, observando, entendendo a diferença. Tu vai trabalhar com público especial, Henrique, tu tem que entender a diferença de sinais para sintomas. Porque sinais é aquilo que a Luciane e o Henrique conseguem observar. A pessoa está ficando vermelha, a pessoa está ficando branca, a pessoa está ficando cianótica. Sintomas, ela vai te reportar. Ai, tô com náusea, tô com tontura, tô com dormência nas extremidades. Então, aí tu tem uma série de alertas. E normalmente o sinal vem antes, né? Quando ela fala o sintoma, já Por deu isso caco. que a gente tem que estar muito ligado. E eu vejo muito também uma tristeza, o profissional com o celular na mão. Que tá a coitada da criatura do aluno, do cliente, chame, dê o nome que quiser, e o cara, ao invés de olhar para a execução, tá lá no celular, sei lá no Instagram, fazendo fofoca, mandando nudes, não sei. Mas isso aí é uma coisa que me preocupa muito. E eu vejo recorrente em academias. E eu fico muito preocupada, porque tu tem. E muitas vezes tu nem tá trabalhando com público especial. É um aluno que está te apresentando uma série de sinais e tu não observa que ele não tá passando bem.
Até pelo aumento de carga, enfim, tu vê que a pessoa não tá passando bem e tu continua dando treino porque tu não consegue observar os sinais e tu tem que estudar. E nos públicos especiais, é uma coisa que eu passo para os meus alunos, tu tem características especiais. Então, a gestante, tu tem que cuidar muito essa questão da como ela tá mudando o centro de gravidade, ela tá mais suscetível a quedas, a oscilação de pressão arterial, é muito comum as náuseas, os desmaios. Então, a gestante, tu tem que ter esse contato direto, essa observação direta em todos os trimestres. E tu tem que escolher qual é a melhor atividade para aquela gestante. É uma atividade no meio aquático? E se é no meio aquático, qual é a piscina? Qual é a qualidade da água? A mesma coisa eu vejo com as pessoas com doenças reumáticas. Nós recebemos muito dos médicos aquela orientação médica, exercício aquático. Aí eu ligo para o médico. Ah, eu sou a professora, né? Sou coordenadora do projeto, onde a sua paciente, fulana de tal, e o senhor ou a senhora colocou exercício aquático. Eu pergunto, qual exercício aquático? Ah, tem que se movimentar na água. Não me diz nada. Se movimentar. Tem que caminhar na água, tem que correr na água, tem que fazer hidroginástica, exercícios funcionais aquáticos. Qual é a intensidade? Qual é a frequência? Tem algum problema a piscina não ter zona de transição? A nossa piscina da universidade, por exemplo, não tem zona de transição. O Clube Dores tem, que é aquela zona onde tu sai daquele quente da piscina e ela te prepara para entrar no frio do vestiário. Que as Dores têm uma excelente zona, uma das melhores piscinas que eu conheço. Eu já conheço alguma piscina. E é muito boa, tenho orgulho de dizer que faz parte de um clube dele, Santa Maria. Já na universidade, não. Como tu estudou, tu conhece aquela piscina, tu sai do quente da piscina, quase 40 graus, e entra no ginásio, na piscina ali do complexo, com um frio terrível no inverno. Então tem aquele choque. Para o reumático, esse choque térmico é péssimo. É péssimo para dor articular que o reumático sente. Então, tu tem que conversar muito com o médico. Sabia que a sua paciente está em tal piscina? Será que essa água não seria melhor, então, ela fazer um pilates, fazer um outro tipo de exercício, onde ela também trabalhe mobilidade, também trabalhe resistência muscular localizada? Por isso que tu tem que fazer multiprofissional. Tu tem que conversar com o médico. Então, é fazer exercício. Ah, mas o exercício na água, ok, é minha função, mas eu preciso saber que tipo, com qual intensidade, qual frequência, em que ambiente. Perfeito. E ali falando, voltando nas gestantes, Sim. passamos o primeiro trimestre, vamos para o segundo trimestre, aí depois o terceiro. O que que a gente tem que ficar de olho? Continuamos conversando com o obstetra, principalmente pelo ganho de peso no segundo e terceiro trimestre. Tomar muito. Eu escuto. Ah, eu sempre fiz crossfit. Não vou fazer comentário nenhum, vou me abster de comentários. Fulano fala assim: sempre fiz crossfit. Estou gestante agora, vou continuar fazendo crossfit, porque o meu coach, o meu treinador, diz que não tem problema. Quem sou eu para discutir com o treinador que já trabalha há anos com a pessoa? Se tu perguntar para mim, Luciane, que tem mestrado e doutorado na área, que há 30 anos estuda, eu vou te dizer assim: tu é louca. Tu é louca. Como é que no segundo trimestre de gestação tu vai continuar saltando em bloco de madeira, correndo na rua, fazendo o mesmo exercício que todos os outros no box estão fazendo, com um nível muito grande de impacto? Por mais que tu já fizesse, tu tá com o teu centro de gravidade fora do lugar onde ele deveria estar, tu tá com aumento de massa, tu tá sujeita a ter tonturas, tá sujeito a desmaiar, a tua pressão arterial provavelmente ela vai estar ainda no início do segundo trimestre oscilando. Então, no meu ponto de vista, é uma loucura, por mais que tu seja atleta, tu continuar treinando da mesma forma que tu treinava antes. No meu ponto de vista profissional, é uma loucura. Eu não recomendo. No terceiro trimestre, que eu vejo gente, treinei até uma semana antes de ganhar meu filho. Ainda bem que tem algum ser lá em cima que te protegeu, te guardou e oremos que teu filho nasça perfeito, que seja tudo ok, e tu também, num pós-parto, porque eu considero extremamente arriscado tu manter a mesma rotina, com a mesma intensidade, por mais que tu já seja atleta, ou que já tenha sido atleta. Aquelas pessoas, então, entre aspas, normal,
que não treina com essa intensidade ou com a frequência que essas pessoas que se consideram, porque hoje todo mundo se considera atleta. Sim. Todo mundo é atleta. Carregou um wheyzinho, uma creatina, é atleta. Tá tomando lá na academia, no boxe, é atleta. Mas eu digo que quem treina 4 vezes por semana, numa alta intensidade, já considera extremamente perigoso o segundo e terceiro trimestre de gestação. Imagina aqueles que já não treinam e que resolvem começar a treinar na gestação. E esses eu brigo direto. Se tu não treinava, meu bem, tu vai começar de forma leve, tu vai fazer um pilates, uma yoga, vai fazer uma hidro com baixo impacto, com no máximo 65% da tua frequência cardíaca máxima. Tu vai procurar bons profissionais, tu vai procurar uma piscina adequada, com uma boa qualidade química. A tua imunidade vai estar oscilando também durante a gestação, tu não vai poder pegar uma infecção. Escolhe onde é que tu vai treinar. Nossa, aí eu faço uma série de recomendações. Meus alunos mexem, que eu trago muito mais contraindicação do que indicação. Porque a indicação tu dá quando tu já fez toda aquela avaliação e tu conhece o perfil da pessoa. Agora, as contraindicações, elas são gerais. Então, é mais fácil tu estabelecer as contraindicações. E quando a gente fala ali sobre os hipertensos e os diabéticos, se a gente entrar também nesse quesito das avaliações, o que que o pessoal precisa ficar de Os olho? hipertensos, principalmente, têm vários níveis de hipertensão. Tu tem aquelas pessoas que são dependentes de fármacos, que dependem para o dia a dia, fazendo ou não exercício físico. Algumas precisam tomar imediatamente após o exercício o medicamento, alguns precisam tomar antes do exercício, conforme o exercício, se é um exercício aeróbio, anaeróbio, lático, alático, que também depende, já tô falando em atleta também, porque parece que atleta não tem doença crônica, e nós É. temos inúmeros atletas hipertensos, diabéticos, cardiopatas, enfim. E aí a gente fala, parece que é só os mortais, que os atletas são imortais. Então, o hipertenso, assim como eu falei da gestante, do idoso, tu tem que ter contato direto com o médico que atende aquela pessoa. Tu precisa ter um contato direto. Uh, Doutor, ele vai precisar tomar o treino que eu prescrevi para ele é assim, é uma intensidade tal, numa frequência tal. Ele vai precisar tomar esse medicamento antes do treino? Quanto tempo antes do treino? Ele continua com o medicamento que ele já toma diariamente? O que que eu faço se acontecer tal coisa, ou se eu observar tais sinais? Não, tu vai ter que ir perguntando para ele quais os sintomas que ele está sentindo, que é uma pergunta que falo muito assim, ó, parece que o hipertenso não pode fazer leg 45. É que criam umas lendas em cima de alguns aparelhos da musculação. Gente, o problema não é o leg. O problema é aquele aparelho que está atrás do leg. Desde o celular. Exatamente. É aquela pessoa que vai estar executando e o personal que deve estar do lado da pessoa, que vai estar orientando, controlando a carga, observando os sinais e perguntando sobre os sintomas. Tu tá bem? Tá tudo certo? A pessoa já levanta meio tonta do aparelho, o cara nem observa. Bota num outro aparelho com uma carga maior, morreu, desmaiou. Então, é muito importante, além de tu ter esse acompanhamento com o médico, tu ter esse contato com o aluno, observar sinais, observar sintomas. Dentro daquela anamnese, onde começa a bateria, nós temos uma anamnese, tu já tem que estar ali. Quem procurar numa situação de emergência? Um telefone, quem procurar, pode acontecer, tu tem que estar preparado para isso. Eu tive um aluno esse semestre, eu tenho que contar, no semestre que passou, disse assim para mim, ó, professora, eu me matriculei nessa disciplina só para ter conhecimento mesmo, que eu não vou trabalhar com pessoas com doenças crônicas. Não vai trabalhar, vai trabalhar com animais, então. Eu disse para ele, tu vai trocar área, tu vai fazer arquivologia, o que que tu vai fazer? Não tô entendendo o que tu vai fazer. Não pretendo pegar esse público, meu bem, tu vai passar fome. Porque hoje em dia tu conta nos dedos a pessoa que não tem uma doença crônica. Então, esse contato sempre direto com o médico, com o aluno, não é que eu fiz uma avaliação nele lá um mês, vou fazer. Tu tá avaliando ele diariamente. Claro que tu tem que fazer aquela avaliação completa, mas essa avaliação, ela tem que ser diária. Principalmente o hipertenso. Porque o hipertenso, ele te engana. Porque ele toma o medicamento e a pressão, ó, faz isso aqui. E aí, quando tu menos espera, pá, e como que eu digo? Porque ele foi pro leg. Não é porque ele foi pro leg. Depende do intervalo que tu deu entre uma série e outra. Depende do intervalo que tu deu entre um aparelho e outro. Depende da carga que tu botou. O que que tu fez para aumentar essa carga? Qual foi a progressão de carga que tu tá usando? Qual é a tua periodização?
Não quero entrar na parte da fisiologia do treinamento, mas então tu tem que ter todo esse controle para te poder dizer, ah, tá, mas eu avalio. Tu tem que avaliar diariamente, mas tu não pode deixar de fazer a outra avaliação também. Tu trabalha com público especial, tu tem que avaliar diariamente, tu tem que estar sempre avaliando aquele aluno. E para o pessoal, o público ali que tem diabetes, o glicosímero, ele é importante ter para pegar antes, às vezes até durante. Agora a gente vai ter que usar outros tipos de glicosímetros, porque a gente não pode, hã, que eu não esteja errada, meus alunos da residência vão me corrigir. Segunda-feira, se eu estiver errada, se eu não me engano, só médicos e enfermeiros podem usar o glicosímetro fora do ambiente hospitalar por causa do sangue. Porque tem, para quem não sabe, tem uma agulhinha que tu pica, tu coloca depois numa faixinha que vai te dizer, né, o nível ali de glicose, enfim. E a gente não pode mais ter contato com o sangue. Então existe um agora que tu faz pela tua, que tu faz que é com que só coloca o dedo ali, que é pela tua. Existe outras formas que tu não precisa do sangue, que tu não vai ter contato com o sangue. Mas, porém, todavia, no entanto, contudo, não é em qualquer lugar que é vendido. Em Santa Maria chegou numa loja específica, terminou tudo. O que eu aconselho é que tu sempre peça para o teu aluno carregar o seu glicosímetro. E dependendo da orientação do endócrino, tu tem que pedir para ele te orientar, de acordo com o tipo do diabetes também, ele tem que te orientar quando que ele quer que tu faça essa mensuração. Antes, durante ou depois, porque depende do treino. Tem treinos de longa duração que tu de repente tu vai precisar aferir no meio do treino. E tu tem que saber quem vai precisar ter um docinho à disposição, quem vai ter necessidade de ingerir imediatamente após o treino. Porque existe também os repositores que os endócrinos fazem essa recomendação dos treinos que a gente pode considerar leve, moderado a intenso e intenso, conforme o tipo de treino. Aí entra muito também a escala de Borg, da percepção subjetiva do esforço, que também é uma variável comportamental. Então, tu vê, a gente está sempre avaliando. É. A gente está sempre avaliando, porque conforme aquela percepção subjetiva do esforço, vai ser necessário ou não tu fazer algum uso de algum tipo de doce, ou repor, sabe, para evitar o efeito rebote do Perfeito. pós-treino, porque ao invés do treino estar fazendo um bem, ele vai acabar te fazendo um mal. E como tudo, aquela dose do remédio, do veneno, depende como é que tu faz essa dosagem. Uhum. E o exercício físico é a mesma coisa, principalmente para essas pessoas com doenças crônicas. Tu lembra mais ou menos o valor desse glicosímetro, que é só colocar o dedo? Caríssimo. Caríssimo, coisa de 1.000, 2.000. Não, até quando foi lançado era mais de R$ 1.000, mas agora tem marcas mais baratas e sempre quando lança, até o próprio glicosímetro antigamente, claro, depende da marca, Sim. mas hoje em dia tu compra em farmácia glicosímetro por R$ 60, R$ 80, que antes era bem caro, mas começou com mais de R$ 1.000 e hoje já tem de 600, 700. Mas aí eu penso, por exemplo, naqueles pacientes que nós atendemos pelo SUS, que muitas vezes não tem dinheiro para passagem para chegar no hospital universitário. Sim. E aí tu vai dizer assim, a senhora precisa adquirir um glicosímetro, o D80 já é caro. E o pessoal lá que tu acompanha, que utiliza, eles acharam bacana a tecnologia, se eles o mais fidedigno é o do sangue, É mas o do sangue. tem um desvio padrão considerável? Henrique, aí entra também quando tu vai avaliar, por exemplo, pressão arterial. Ah, eu prefiro muito mais usar tudo que for digital. É muito melhor que usar o esteto, o SFIG, ficar inflando perinha, sabe? O pessoal até debocha. Ah, vocês ainda usam SFIG? A gente só usa tudo que é digital. Ah, tu tem que ter um controle. Tu tem que estar com o cotovelo numa posição correta, tu tem que estar sentado corretamente, tu não pode estar falando. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a bioimpedância. Mas a balança de bioimpedância é perfeita. Gente, o problema não é a balança. É o horário do dia que tu vai fazer essa mensuração, se a pessoa está em jejum, se é após a primeira urina da manhã, se tu fez o protocolo de 48 horas antes. Se tu pegar o protocolo das avaliações, eles são protocolos gigantes, e tu vê pessoas nas academias se pesando de tênis, de roupa,
Uhum. Pegando IMC, subindo na balança de roupa de tênis. Ou começa o treino, você pesa antes do treino, depois você pesa depois do treino. Então, assim, são coisas que tu vê que tu, meu Deus, nem sobe na balança. Não tá adiantando tu subir na balança. A própria composição corporal. Tu vai usar um plicômetro e se tu não sabe aonde que tá a dobra. Ou tu sabe onde é que tá a dobra, mas tu não sabe pinçar a dobra. Ou tu sabe pinçar a dobra, tu sabe localizar a dobra, tu não sabe escolher a equação correta para a faixa etária e para o gênero do teu aluno. Para te ver como a avaliação é complexa. O quanto a gente tem que estudar avaliação e nós não damos o valor necessário para a avaliação. Sim. E eu acho que agora a gente entra numa patologia que agora a gente pode considerar patologia, que eu acho a mais complexa até de conversar, que é a obesidade. É. Porque ela Uma tá pandemia. uma pandemia, e muitas vezes uma pandemia não é porque a pessoa é relaxada, não é porque a pessoa não quer emagrecer, não tem nada a ver com isso. Tem uma questão comportamental muito forte por trás, Excelente. mas ao mesmo tempo a gente precisa falar disso. Então, para mim, é o assunto sempre mais complexo de falar, porque quem está nos escutando, às vezes a gente não sabe se essa pessoa não está sofrendo, né? Disso a gente precisa se colocar no lugar da pessoa. Então, com intuito informativo, como que a gente pode trazer, né, a importância da avaliação para essas pessoas da obesidade e como que a gente vai fazer esse manejo até através do exercício físico, depois através da prescrição. Cheguei até a dar uma suspirada agora. Porque eu dei uma palestra que foi gravada e foi passada na TV Campus, e ela teve um número de visualizações bem grande na TV. Ah, eu nem ia dizer isso, mas ela deve estar no YouTube ainda, deve estar no canal da TV Campus. E eu fiz um comentário, que foi uma dica no final, e que é o que eu penso. Eu vou reafirmar e vou receber meu Instagram, vai lotar de novo amanhã, mas enfim, a gente tem que parar de glamorizar a obesidade. A obesidade, ela é uma doença crônica e ela mata. Então, assim, eu gosto de ser obesa, eu gosto de ser gorda, eu estou feliz sendo gorda. Não pode, não pode. É a mesma coisa que tu dizer, eu gosto de ser hipertenso, eu gosto de ser diabético, eu não quero mudar, estou feliz assim. Gente, não, não. Se tu te aceita gordo, excelente, vai ser muito mais fácil trabalhar isso para emagrecer. E tu não precisa ficar com aquele corpo de miss, ficar pesando 50 quilos, mas tu tem que estar ciente que se tu não tem sobrepeso, tu já é considerado obeso, tô doente. O sobrepeso ainda, na maior parte dos nossos estudos, nós não consideramos uma doença, mas é a porta de entrada para a obesidade, que a obesidade vai te levar a quê? Hipertensão, diabetes e outras, enfim, disfunções musculoesqueléticas derivadas da obesidade também, e assim por diante. Então é grave. Se tu já está avaliado como obeso, é grave. E não vamos glamorizar. Ai, que lindo, a pessoa se aceita. Não! Não! Ela não pode se aceitar, ela não pode se acomodar naquele status. A obesidade, ela é uma pandemia. Infelizmente, muitos países não interpretam desta forma e nós temos uma indústria alimentícia por trás do fast food cada vez maior. E quem nunca? E quem não que toque a primeira pedra? Coisa boa tu chegar em casa e rapidinho tu pedir um hambúrguer em 10 minutos, tu comeu. Mas a Coca-Cola é zero. Tu pega um hambúrguer lá com 3 carnes, mas a Coca-Cola é zero. E a gente tem que entender que a pessoa que já está nesse status obesa parou. O sobrepeso é um alerta, a obesidade parou. Agora a gente tem que levar a sério. E tu não pode, é nossa função como profissional da área da saúde, não correr o obeso da academia. Tu tem que fazer o obeso ter prazer em ir para academia, ir para o clube, trabalhar como personal na academia do condomínio, dentro de casa, mas ele tem que ter o hábito do exercício físico. Ele tem que. Mas a minha obesidade é obesidade saudável. A minha diabetes é uma diabetes saudável. Gente, isso não existe. Vamos parar de glamourizar, de criar um conto de fadas, de ver purpurina, de ver estrelinhas onde não tem.
A gente tem que tomar um choque, a gente precisa se assustar para a gente entender que a gente tem que dizer assim, ó, vou repensar os meus hábitos a partir de agora. E eu vou entender que o exercício físico na minha vida a partir de agora, ele é fundamental. Eu preciso dele para sobreviver, para viver. Perfeito. E aí, na linha de frente aí das avaliações, para a pessoa entender se ela está em sobrepeso, obesidade, grau 1, grau 2, através das dobras cutâneas, tem surgido outras coisas também? Vou te dizer assim, ó, bom, hoje em dia é a moda da bioimpedância. Aí a pessoa acha que comprou a balança de bioimpedância mais cara, botou na academia, tá tudo certo. Aí eu não vou. O protocolo da bioimpedância é gigantesco. E a maioria das pessoas que fazem academia, pelo que eu acompanho, não sabe usar a balança de bioimpedância. Acho que é só botar a pessoa lá em cima, deu. Ah, tá aqui, ó, saiu tudo. Por favor, leiam o protocolo. Leiam, pesquisem, peguem nosso último livro de avaliação e prescrição de exercícios físicos, capítulo Cineantropometria. Tá lá no site da universidade, tá no Instagram do DemaEFS, gratuito, é só baixar. Olha só tudo que é necessário. Leiam os protocolos de avaliação. A pessoa, conforme o grau de obesidade, tu tem que ter um plicômetro específico, tu não consegue pegar a dobra. Porque às vezes a dobra ela é mais grossa do que a abertura do teu plicômetro. Então, tu tem que usar um plicômetro específico. O recomendado para as pessoas obesas seria um tanque de pesagem hidrostática. Mas aí tem muitas pessoas que não cabem dentro do tanque de pesagem hidrostática, conforme o tamanho do tanque. Tem fisiculturistas, quer dizer, pela largura dos ombros, não entra num tanque de pesagem. O ideal seria, sim, uma bioimpedância muito bem feita, embora tenha um erro padrão de média bem grande, mas poderia ser feito sim uma bioimpedância. Nós temos hoje DEXA, que são os scanners corporais, que são aparelhos caros, mas que também pode ser feito. Na nossa realidade de academia, para tu verificar que a própria Organização Mundial da Saúde recomenda, tu nem vai acreditar. É a coisa mais fácil, perimetria da cintura. Se tu pegar as recomendações da OMS, como a gente trabalha com grandes amostras, a OMS trabalha com grandes amostras populacionais, até para definir a obesidade como pandemia, então tu tendo uma trena, não aquela trena de costura, que às vezes tu começa no 2, começa a contar no 2, não tem nem o 0, nem o 1, uma trena científica, e tu pega o menor perímetro do teu tronco. De primeiro, a gente mandava fazer acima da cicatriz umbilical, mas tem tanta gente com abdominoplastia, tem tanta gente com plástico na barriga que cria um umbigo novo e larga um umbigo novo ali, que a nossa recomendação, então, pegar a menor perimetria do tronco e ali tu vai fazer a avaliação. Também nos nossos livros, no site, no Instagram, também ensina bem direitinho, como quem tem dúvida, como fazer também. Isso para quem é profissional da educação física, que fique bem claro, ou da nutrição, que quiser ter acesso também. Então, perimetria da cintura, tu pode fazer em academia, clube, em qualquer lugar. Relação cintura-quadril, também uma recomendação, e te mostra as fortes probabilidades da pessoa ter doenças crônicas. O índice de massa corporal, que te diz se tu tá tanto da linha da subnutrição até a obesidade mórbida. Então, são 7 níveis hoje, onde tu pode classificar da subnutrição até a obesidade mórbida, só por onde? Índice de massa corporal. A estatura e a massa corporal. Uma avaliação básica. E a gente pode fazer onde? Em qualquer lugar. Desde que tu tenha um estadiômetro, que tu tenha um lugar para mensurar a altura, né? Que é a altura final, a total, que seria a tua estatura, e a massa corporal, e uma calculadora. Hoje, quando tu chegasses aqui no estúdio, a gente estava falando sobre os livros, né? E Uhum. aí, inclusive, eu tinha um livro aqui que eu participei em 2016, eu Eu acho. acho que 15. 15? 2016. Eu acho que 2016. Sim. E aí, fala um pouquinho, conta pro pessoal um pouquinho dessa produção científica do teu grupo. Tá. Então, esse aqui foi um dos nossos primeiros livros. Tenho muito orgulho. Ele é um livro que ele traz exercícios físicos para pessoas com doenças crônicas e gestantes. Ele teve um prefácio escrito por um médico
que também cursou educação física e depois ele fez medicina, que é o Dr. Reinaldo Hitzel, que é um grande amigo, é o meu médico, inclusive, ele é meu médico, é de uma família que eu amo, de grandes amigos. Então, o prefácio foi escrito por ele, onde nós trazemos indicações e contraindicações de exercícios físicos para públicos especiais. E, mais uma vez, eu vou enfatizar, a nossa recomendação é que tu sempre procure um profissional da educação física. Tem muita gente em Santa Maria também em exercício ilegal da profissão. Então, já escutei assim, ó, mas fulano é profissional da educação física, mas não gosto. É melhor tu ter um profissional da educação física do que tu não ter. E nós temos pessoas que enganam outras pessoas, pessoas que prescrevem remédio para outras pessoas que se passam por profissionais da educação física. Então tem que tomar muito cuidado. Esse livro traz e mostra muito isso. Se nós, profissionais da educação física, temos que correr atrás, estudar, pesquisar para montar uma obra como essa, imagina uma pessoa que nunca entrou num curso de educação física, ou que entrou e frequentou pouquíssimas disciplinas, que não tem noção de anatomia, fisiologia, cinesiologia, cineantropometria, medidas de avaliação, patologia. Essa pessoa é um perigo para a vida da gente. Essa edição aí que a gente fez foi uma das primeiras. Hoje já está em qual? Agora nós estamos lançando. Ia ser lançado na Feira do Livro deste ano, em função da enchente para a Feira do Livro do ano que vem. Ela é uma edição revisitada. Onde aqui a gente fala muito da prescrição do exercício. Essa próxima edição, ela traz bem o que tu me perguntou hoje, a avaliação e prescrição para cada um desses públicos especiais. Perfeito. Então, a gente trabalha com avaliação e prescrição para cada público. Provavelmente vai ser lançado na Feira do Livro do ano que vem, pela editora da UFSM. Ano que vem, 2025. 2025, já estamos no ano que vem. E eu acho que ele por maio, junho. É. Se Deus quiser, não teremos problemas com o tempo, com o clima no ano de 2025. Antes de nós finalizar, vamos trazer um pouquinho para o pessoal dos teus projetos, inclusive as imagens que tu trouxe para te explicar para quem está nos escutando. Certo. Tem pessoas que também podem usufruir. Tá. Bom, é bem importante dizer que essa é a piscina do CEPD, que embora eu tenha dito para vocês que ela é uma piscina que não tem zona de transição, como vocês podem observar, tu sai desse ambiente quente da piscina e ali já estão as portas dos banheiros, tu entra direto nos banheiros. Ela é uma piscina semiolímpica, é uma piscina que ela acolhe, então, as pessoas que trabalham na universidade. Nós temos projetos institucionais que servem para servidores da UFSM, nós temos projetos com acadêmicos da UFSM, especificamente esse projeto não é institucional, esse projeto é o ProSaúde, onde nós trabalhamos exercícios físicos para pessoas aqui, ó, com doenças crônicas. Essas pessoas são da comunidade, na maior parte, e também são encaminhadas do USME para a gente, para essa turma de hidroginástica. Pode passar na sequência, porque aí esse é o Eric, que nós temos bolsistas da educação física, terapia ocupacional, medicina, fisioterapia, nutrição e psicologia. Pode passar. Isso. Aqui também tem uma turma de caminhada, também é do projeto ProSaúde. Nós temos, então, assim, um público específico que é recomendado, baseado nas recomendações dos médicos. Quem pode ir para a piscina, quem é preferível que vá para o bosque da universidade, quem faz... Nós temos um trajeto também traçado dentro da universidade. Tem uns que é recomendação do psicólogo, do psiquiatra que caminhem no bosque. Nós temos o grupo do bosque. Então, a gente procura sempre conversar com o médico específico da comorbidade que a pessoa apresenta para a gente fazer um trabalho, então, que realmente seja um trabalho complementar. Pode ir passando, Gabi. Grupos pequenos, para vocês verem que a gente não tem grupos muito grandes para evitar. Então, nós preferimos ter mais turmas com grupos menores.
Aqui na a antiga reitoria no segundo andar, agora ela abrange o nosso projeto também denominado Pró-Saúde. Aqui é o projeto Pró-Saúde Fibromialgia, Pró-Saúde Obesidade e Hipertenso. Esse aqui é a parte dos hipertensos e dos reumáticos. Ali é uma aluna da fisioterapia, que é a nossa bolsista. Então, na antiga reitoria, no segundo andar. As inscrições são sempre feitas pelo Instagram. Depois eu posso passar o Instagram bem direitinho para o Henrique. Perfeito. E além disso, que não tem foto aí, tem as academias de musculação, Isso, né? é muito importante dizer que nós tivemos o apoio desde 2018, da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Nós temos, então, uma academia que atende gratuitamente a comunidade no CDM, no Centro Desportivo Municipal, com o apelido de Farrezão. Também nós temos uma academia no Oreco, na Tancredo Neves, e uma academia no 21 de Abril, no Clube 21 de Abril, no Itararé, que também atende gratuitamente a população. A inscrição também tu pode fazer da musculação diretamente no local. Perfeito. Profe, para nós finalizar, deixa uma mensagem final para a galera. Por que eles precisam avaliar? Então, acredito que eles já entenderam. Mas principalmente para o pessoal não pegar como uma sentença, né, o que foi falado aqui, mas que possa utilizar tudo isso como informação para buscar coisas melhores. Tá, agora eu vou contradizer o Henrique, eu vou trazer como uma sentença, só para dar o contra, como boa sagitariana que eu sou, para dar o contra. Pessoal, por favor, não prescrevam exercício físico sem avaliar. Quem vai estabelecer quais avaliações fazer, claro, serão vocês. Nós temos uma série de sugestões baseado em tudo que nós já estudamos de forma multiprofissional, interdisciplinar, mas não prescrevam exercício físico sem avaliar, sem estudar, sem entender. A prescrição sem avaliação é enganação. Essa é a minha frase. Perfeito. Bem pontual. Prof, te agradeço muito a presença, mas Eu antes que da gente finalizar, eu tenho uma lembrança Ai, não, eu choro. para te dar aqui da nossa patrocinadora, a Padoca Arte, que sempre traz um mimo para as pessoas aí. É para abrir, não? Pode abrir, Tá, se então quiser. Então eu vou abrir, Não tem eu problema. vou abrir para mostrar. É importante, né? Já que vem do patrocinador, vamos manter os patrocinadores. Ela sempre traz um mimo aí para agradecer, né, o conhecimento aí que o pessoal traz. Ai, que maravilha! Muito obrigada. É um snack aí de milho. Adoramos mimos comestíveis. Obrigada, Henrique, muito obrigada. Obrigada, Gabriel, também. Muito obrigada. Merece. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada pelo espaço. E se precisarem, estamos à disposição. Perfeito. Onde é que o pessoal pode te encontrar aí? Eu tenho um Instagram, que é doutora, DRA, Luciane Sanchotene Etchepari. O sobrenome é terrível, mas se botar o DR Lu, já vai aparecer. É bem fácil. Dá para entrar também na página da universidade, no Cefid, aparece o meu nome, já entra diretamente no link dos projetos. Entram no EMAEFS, e aí no Instagram, na bio ali do Instagram, tem todos os projetos, com o Instagram de todos os projetos. Excelente. Depois, se puder passar... Coloca na descrição, então. Isso, aí fica mais fácil. Fechou. Então, pessoal, para vocês que ficaram até o final, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que precisam entender o porquê que tem que avaliar para poder prescrever. Em algum lugar dessa tela aqui, durante todo o episódio, vocês vão ver um QR Code, né? Vocês viram um QR Code, nesse QR Code estão os nossos patrocinadores. Então, a gente já quer agradecer a Fábrica de Suplementos, Dr. Juarez Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a SimpleMed e a Trackfield lá do Shopping Praça Nova. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Além disso, aqui embaixo vai ter um link. Se você tem uma empresa ou uma marca aí, você quer trazer a sua empresa ou a marca para dentro do SalusCast, nesse link eu explico para vocês as ativações da marca. Então é só clicar aqui embaixo, porque eu explico para vocês como vocês podem trazer a empresa de vocês para dentro do podcast, tá certo? Então, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas, porque isso é muito importante para o nosso projeto. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.